tarde, boa noite. Estamos aqui de novo. Eu sou Ana Borges. Eu sou a Carla Conká. E a gente está aqui nessa quarta aula do projeto Contos de Fadas versus Contos Reais. Qual é o seu conto? Esse projeto foi premiado pelo Prêmio Arte Escola e é um patrocínio do Ministério do Turismo, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura, dentro da Lei Aldir Blanc. A gente hoje vai dar continuidade ao trabalho que a gente já fez nos 3 últimos encontros, hoje é o nosso último encontro, e a gente vai ler, como ontem, e debater 2 textos também desse contexto de humor, da dramaturgia circense tradicional brasileira, fazendo uma análise sobre como que é a presença das mulheres, né, e o comportamento dos homens nessas esquetes. A gente vai ler hoje A Noiva e Namoro de Palhaços, né, Carla? Isso. A gente vai ler uma primeiro e vai refletir, analisar, e depois a gente lê a outra e faz a mesma coisa com ela. Isso. Então, a gente vai começar fazendo um exercício da yoga do riso, para a gente poder dar uma relaxada e centrar, chegar aqui nesse momento nosso, né? A gente vai fazer um exercício bem básico, bem tradicional, que é rir sem qualquer motivo. A gente vai simplesmente começar a rir, como no final do encontro de ontem, eu vou colocar o cronômetro e a gente vai rir por 30 segundos. Combinado? Vamos lá? Preparados? Vamos lá. 1, 2 e valendo! Ai, meu Deus. Se você ainda não assistiu nenhum dos vídeos anteriores, principalmente o primeiro, né, que é aquele no qual a gente fala sobre a yoga do riso. A yoga do riso é uma metodologia que foi desenvolvida pelo médico e professor Dr. Kataria, que é um indiano, e ele parte do princípio, né, a base dessa atividade é você rir independente de qualquer coisa, porque, segundo estudos, o cérebro nosso não reconhece o riso forçado do riso espontâneo. Então, mesmo quando a gente começa a rir de uma maneira forçada, a gente está produzindo no corpo os mesmos efeitos, os mesmos hormônios, o mesmo estado de bem-estar de quando a gente tem um riso espontâneo, né? Então, a yoga do riso consiste de uma série de exercícios de respiração e riso, orientado, estimulado, e aí, a partir desse riso, você vai criando estados, né, diferentes, mudando o estado do seu corpo. Se está triste, você vai ficar mais alegre e tal. E é uma atividade que tem efeitos para pessoas de qualquer idade, né, Carla, com muitos benefícios, assim, de empatia, de melhoria de cognição para pessoas de mais idade, e por aí vai, né? Uma lista enorme. Não vou entrar em detalhes. Fala, Carla. É importante a gente também dizer que isso não quer dizer, né, rir não quer dizer que você esteja banalizando a sua tristeza. Né? Muitas vezes a gente pode pensar, mas eu estou passando um momento difícil e eu estou rindo, né? Isso é um desrespeito à minha tristeza, um desrespeito. Não, a yoga do riso ela não vai nesse lugar. Você pode rir, você pode estar triste, e mesmo assim você pode estar provocando um tipo de risada. Seria, por exemplo, como se você estivesse tomando um remédio, por exemplo, né? Porque se tivesse pode, até ao invés de repente estar tomando um calmante, um remédio para dormir, não que não estou aqui, resolver, né? Não aos remédios, né? Eu acho que tem pessoas que realmente precisam, mas às vezes você pode rir,
né? Você pode e os benefícios que o seu corpo vai estar trazendo, né? Com esse risco, a gente já sabe, serotonina, né? Enfim, endorfina, pode estar trazendo os benefícios para você. Então, assim, isso é muito importante, não pensar que você está desfavorecendo a sua tristeza, desrespeitando a sua tristeza. Né? Isso é muito importante. Assim, a minha mãe passou por uma situação de hospital, onde ela veio a falecer, e muitas vezes eu estava em uma situação muito triste com ela, muito ruim, e eu saía do quarto, eu ia para o banheiro, né, e fazia o exercício de rir. Eu estava profundamente triste. Eu fazia isso para poder ter forças para continuar a passar mais algumas horas do lado dela. Eu dormi muitos dias no hospital. Então, de maneira nenhuma, eu estava ali ignorando a minha dor. Né? Eu só estava dando a ela um abraço, né? Assim, caloroso, né? Com o riso. É isso. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, com o texto A Noiva, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E a gente vai fazer aquela dinâmica que vocês já acostumaram aí, para quem já está acompanhando a gente desde a primeira aula. A gente vai fazer a leitura compartilhando a tela aqui com vocês para que vocês possam ler também, né, e acompanhar o texto. Então, esse texto tem 2 palhaços e 2 outros como noiva e noivo. Aí, Carla, eu acho que eu posso fazer um palhaço e a noiva ou o noivo, você pode fazer o outro palhaço e a noiva ou o noivo, pode escolher. Ah, eu não posso fazer o noivo. Então tá, eu faço a noiva. Tá. E eu posso fazer o palhaço 2, é isso? Pode, vai lá, ótimo, eu faço um então. Então eu faço o palhaço e a 2 noiva. e a noiva. Tá. E eu, peraí, você faz a noiva ou o noivo? O noivo. Tá, então eu faço um e a noiva. Tá, eu faço 2 e o noivo. Tá, vamos lá então. A noiva. Tá. 2 palhaços e 2 outros como noivo e noiva. Chegou um fotógrafo dos Estados Unidos e vai tirar foto de graça de todo mundo. Quem quer tirar fotografia? O público deve responder: eu. Chama o palhaço pelo nome. Antes de você tirar foto das crianças, chegou um casal diretamente da Inglaterra. Vem aí o príncipe Charles e a princesa Lady Banana. Pela frente do circo entram os noivos ao som da marcha nupcial. Enquanto andam, saúdam o público. Ao noivo. Boa noite, cavalheiro. Vocês desejam fazer uma fotografia colorida ou preto e branco? Querida, como queres? Noiva, com a voz fina e irritante. Eu quero colorida, colorida, colorida. Outra coisa, da cintura para cima ou da cintura para baixo? Da cinturinha para cima. Por quê? Porque da cinturinha para baixo meu marido já conhece tudo. Então vamos lá, fique um pouco mais para cá. Não, no meio. Agora a senhorita relaxa. A noiva cai no chão com as pernas abertas. Ô, mulherzinha relaxada, levanta. A senhorita sorria. A noiva escandalosa. Eu mandei sorrir e não relinchar. Olha o passarinho. A máquina de fotografia estoura e a roupa da noiva é arrancada. Ela sai correndo só com as peças íntimas. Vamos fazer como a gente fez ontem. Agora a gente dá uns minutinhos para vocês pensarem, né? Anotarem aí num papel as reflexões de vocês, o que esse texto desperta em vocês, o que vocês percebem nesse texto, né, em relação ao lugar do homem, dos meninos, das mulheres, das meninas, como que vocês veem aí que elementos e que tipo de sentimento, né, de percepção que vocês trazem nesse texto. Anotaram? Certinho? Deram pause? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa sketch. Carla. Bom, eu confesso a vocês que quando eu li
essa sketch pela primeira vez, eu chorei. E eu fiquei refletindo sobre isso, que me levou, né, a chorar, a me sentir... Eu chorei e a revolta, né, que eu tive. Talvez eu tenha chorado mais de revolta ou de me sentir muito desrespeitada enquanto mulher, né, nessa proposta dramatúrgica que essa cena nos coloca, né, do jeito que ele trata a mulher, né? Então, a gente já começa, é uma dramaturgia que a gente também já começa a ver que vai sendo preparada para aquilo ali acontecer, né? Para toda essa violência contra a mulher, né? De várias maneiras acontecerem. Uma delas é quando ele já começa a dizer, chegou um casal, né, de Reino Unido, enfim, e aí ele já escolhe esse lugar, porque esse lugar contém príncipes, né, e rainhas e princesas, enfim, ele já escolhe um lugar que tenha isso, né, que tenha títulos, que é para ele já preparar o Lady Banana da mulher, né? Enquanto que o príncipe é o príncipe Charles, a mulher ela é a Lady Banana. Então já foi a primeira coisa que já me chocou, né? Enfim. E aí é só ladeira abaixo, né, Ana? Uma coisa pior do que a outra. Então o primeiro choque foi aí, né? E aí depois a gente vai vendo outros recortes, né? Por exemplo, coisa da voz, né, Ana? Assim, o riso, né? O riso e a mulher, coisa que a gente já falou também, né, nas outras aulas. Na primeira aula a gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre o riso, o riso da mulher, né? Essa mulher ela vai pede para ela rir, aí ela vai rir. Ele fala, eu falei para rir, não relinchar. Né? Então ele desvaloriza, ele desclassifica o riso dessa mulher. Mais uma vez essa mulher a gente o nosso riso, né? De como a gente ri. O volume, o né? nosso riso é controlado, né? É controlado, é oprimido, é censurado, ri mais baixo, está rindo muito alto, deixa de ser escandalosa, né? Quem nunca ouviu, né, essa frase, ri um pouco mais baixo, né? Tá rindo muito alto, tá chamando a atenção de todo mundo, né? E geralmente é alguém do sexo oposto, do sexo masculino, que fala isso pra gente, né? Esse controle. Os homens não têm controle de riso, né? Eles riam a altura que eles quiserem, né? Se a gente for parar para pensar, né? Vou falar aqui de novo, uma coisa que a gente já falou na primeira aula, mas que ainda não assistiu, né? Aquela do riso, como é que as princesas riem, né? Nos contos de fada, né? Tudo, né? Quem vai gargalhar? São as bruxas, né? As mulheres do cabaré, né? São as mulheres as que dançam, né? As mulheres livres. Então, o riso está sempre colocado nesse lugar do prazer, da espontaneidade, né? Da mulher fácil, né? Então, a mulher recatada, ela não pode, né, rir dessa maneira. É uma dona de casa, é uma mulher séria, né? Então, nessa sketch, a gente vê muito isso quando ele fala do riso, né? Que diz que é para ela rir e não relinchar. Outra coisa também que a gente pode observar é a voz fina e irritante, né, Ana? A voz fina e irritante. A gente vai ver que em vários momentos, né, nas rúbricas ou rubricas, que foi o que a gente falou na aula anterior, que são esses textos, essas frases que orientam a ação, o que é a personagem, o que é a figura que está em cena vai fazer ou não vai fazer, como que vai reagir, ou características, né, que ela tem que mostrar. A gente vai ver que para as mulheres tem sempre uma característica, né? Então é com a voz irritante, ou vai rir de uma maneira escandalosa, enquanto que para o personagem masculino não tem nenhum tipo de orientação para essa voz, ou seja, ele está ali para ser o que ele é, né?
sem qualquer Direcionamento, né? direcionamento e sem qualquer situação que desqualifique a pessoa dele, né? Porque se você pega um texto desse para ler e você vê ali a noiva com voz irritante, você já imagina essa noiva tem uma voz irritante, porque você está tendo essa informação. Então, você já vai ler essa noiva com uma voz irritante. Por quê? Para quê? Para que você coloca uma noiva com uma voz irritante? Né? Assim, isso é né, o que a gente vê assim, nos primeiros momentos, né, que são mais leves, eu vou dizendo assim, porque o texto vai ficando muito pesado, né, quando ele fala para a mulher relaxar, né, relaxa. E aí, como que ele coloca essa mulher relaxando, né, ela cai de pernas abertas, né, é muito grave também, se a gente for pensar, né, no texto, que relaxar para essa mulher, né, ou ficar à vontade, né, já colocar a mulher nesse lugar, de deitar e de pernas abertas. O que seria isso, né? O que se a gente pudesse fazer uma analogia, né? O que seria isso, né? Quando fala relaxa aí, né, na vida, no dia a dia, nessa dramaturgia que a gente tem, né? Por exemplo, como que você relaxa? Quando você está cansada ou quando você está cansado, como que você relaxa, né? Você senta para escutar uma música, você deita e dorme, você toma um café, respira, dá uma suspirada, uma né? suspirada, né? Pode, Como que é o seu automassagem. relaxamento? Você se identifica com essa forma como eles sugerem que seja um relaxamento, né? A gente se identifica, eu não me identifico com isso. Eu acho que me leva para lugares assim um pouco incômodos, na verdade. Né? E tem uma outra parte também que ele fala, Carla, que eu acho muito interessante, né? Porque é uma super objetificação do corpo da mulher, né? Que é quando o fotógrafo pergunta se ela quer tirar foto de cima para baixo, da cintura para baixo ou da cintura para cima. E ela fala que é da cintura para cima, porque da cintura para baixo o marido já conhece. Quer dizer, ela está casando com uma pessoa que conhece o corpo dela, mas que não conhece a cabeça dela, não conhece a lógica dela, não conhece o pensamento, os sentimentos, a forma como ela reage, as expectativas. É um casamento ou uma união, um namoro, né? Se a gente quiser expandir para outro tipo de relação, que não tem um diálogo para identificar afinidades, né? Coisas que as duas pessoas gostam de fazer juntas, etc. É uma característica de relacionamento abusivo. E se a gente for parar para pensar, né? Aquela frase que era muito falada, assim, eu lembro dos meus amigos, né? Falavam muito entre eles, conversando. Eu sou uma mulher de 52 anos, né? Enfim. E eu lembro muito, essa memória muito viva, né? Dos amigos conversando, e eu quero pegar ela, né? Não falava nem pegar, né? Essa palavra, ela nem pegar, essa palavra é mais nova, né? Mas eu quero ficar com ela e tal. Aí eu falo, pô, a mulher feia pra caramba. E aí tem aquela frase clássica, a gente bota um travesseiro em cima e o que importa é o que está embaixo. A gente coloca um travesseiro na cara dela e tudo bem. Essa frase, né? Se a gente for pensar, essa frase é uma dramaturgia de vida, né? Que é a mesma frase da cintura para cima, porque da cintura para baixo o meu marido já conhece tudo. Né? Você não está preocupada com a pessoa da cintura para cima, que é o que a Ana acabou de dizer, né? Sobre o que ela está pensando. Não. Você bota ali um travesseiro, você conhece só a cintura para baixo. Então, é mais uma forma dentro desse texto, né, de desqualificar, né? As mulheres, as moças. As mulheres, E volto a dizer, né? Isso não é bom nem para as mulheres, isso é péssimo para as mulheres, mas isso também nem é bom para os homens, porque a gente sabe que tem homens muito legais e homens que não pensam dessa maneira, né? Então, quando um texto se coloca, se propõe a colocar o homem nesse lugar,
é muito ruim, tanto para a mulher e para o homem também, que não se identifica com esse tipo de dramaturgia, que não faz, que não pensa dessa maneira. Então, o que esse texto, né, tão patriarcal, né, faz de ruim, né, com homens e com mulheres também? Né? Enfim, é para a gente também pensar sobre isso, refletir o humor, né? Que humor é esse? De que eu estou rindo? Isso tem graça? Né? Fazer isso tudo com uma mulher, e como é que finaliza esse espetáculo? Né? Finaliza o fotógrafo tirando, explodindo né? Enfim, a máquina, e a roupa da mulher é arrancada, e ela sai de calcinha e sutiã, né? De partes íntimas correndo o palco. Gente, isso é sério. Ter uma roupa arrancada, um espetáculo que fale sobre isso e que mostre isso como normal, e que as pessoas, o público está rindo. Que a gente está pensando que está sendo feito num circo, com o público ali assistindo. Você vai rir disso, de uma mulher tendo a roupa arrancada e ela saindo correndo, se escondendo? Isso é uma humilhação para qualquer pessoa, tanto para homens quanto para mulheres. Um homem também ter o seu corpo objetivado, né, a sua roupa arrancada, é nocivo também. Não serve, não presta para ninguém. É um respeito ao ser humano, né, ao corpo de cada pessoa. Então, é pensar sobre isso. Por que eu estou rindo? Isso tem graça? Isso fere alguém? Né? Para a gente começar a pensar nessa dramaturgia, né? Do que eu estou vendo, do que eu estou deixando a minha família ver. Né? Como é que uma criança vê isso? Né? Vai analisar essa criança que vai ser esse futuro, né? E os jovens também, né, que estão começando a construir uma vida afetiva, estão ali naquele momento, né, de ter a primeira namorada, o primeiro namorado, de ter a primeira paquera, né? Como que esse tipo de dramaturgia acaba influenciando a forma como você constrói, né, como você acaba pensando, né, na qualidade dos relacionamentos que você pode ter, né, assim, de afetivo, de qualidade afetiva, de qualidade de troca mesmo, né, de conhecimento, Respeito, né? de afinidade, de respeito. Exatamente. Aí, olha, nesse momento eu Isso. queria escutar vocês. Nesse momento. Né? Essa pausinha, né, que a Essa gente deu foi para isso, pausinha né? é tipo, Essa e aí, o que pausinha, vocês acham de tudo é, isso? essa pausinha que a gente tem certeza que viriam coisas incríveis, né? Porque a gente já É, deu esse curso, a gente dá esse curso, né, com muito mais textos, né? A gente dá esse curso online para turmas de 12 pessoas, 15 pessoas, e é incrível, né? Para mim, é turma mista também, que turma só de mulheres, turma mista, e é incrível como os homens se colocam, né? Como os homens não concordam, como abrem, né? Como as mulheres começam a enxergar essa dramaturgia, né? Muitas vezes a gente não consegue ver porque está embutida mesmo, né? Está muito lá, está muito sutil, né? Tem umas que são mais escrachadas. Eu acho que essa noiva era uma dramaturgia mais assim, né? Escrachada ali, né? Mas tem e quando outras muito sutis, né? Que você não percebe. É. E quando, por exemplo, quando eu olho essa dramaturgia, eu fico pensando, né, onde que a gente poderia, por exemplo, no nosso cotidiano hoje, né, saindo dessa realidade circense, quando a gente vai para os programas de humor, quando a gente vai para essas comédias da televisão, por exemplo, onde que a gente vê afinidade entre esse texto que está aqui e aquilo que a gente vê nas esquetes. E aí a gente fica lembrando assim, de vários programas nos quais as mulheres aparecem de roupa mínima, né, aparecem só numa toalha, tá todo mundo vestido, a mulher está numa toalha, ou então está atrás de uma cerca, né? E a única função que ela tem na cena é basicamente de expor o corpo dela e fazer com que o corpo dela seja desejado, né? Sem qualquer troca assim intelectual, sem qualquer troca afetiva, sem qualquer troca de conhecimentos, né?
Então, a gente vê muita reprodução desse texto de outras formas em outras dramaturgias. E aí era o momento de escutar aonde vocês identificam isso na vida real. Então, vocês podem mandar para a gente... Tinha um programa, né, Ana? Tinha um programa de humor, que é da minha geração, enfim, que tinha... Eu não lembro qual era, acho que tinham... passava acho que os domingos, e tinha uma mulher que saía de uma banana. Planeta dançando, dos Macacos? Acho que era o Planeta dos Macacos, que a abertura era essa, o macaco tirando a banana, né, para ele comer. E a banana era uma mulher. Comer a banana, né? E aí, quando ele está ali para comer aquela banana, e quem sai da banana não é uma banana, é uma mulher, uma roupa, né, com corpo escultural, né, desejável, que também ainda tem isso, né, ainda tem esses corpos desejáveis, né, que desejável. O que é um corpo desejável para uma sociedade, né? E a mulher ali dançando, e aí o macaco faz aquela cara, né? Quer dizer, a ideia era essa, era um macaco que comeu uma banana. Né? Então, comer, né? Uma mulher... Enfim, gente, é para a gente começar a pensar mesmo e olhar, né, as dramaturgias de uma maneira diferente. Crítica, né? Porque, sempre fazer essa pergunta, um olhar crítico, e principalmente quando for de humor, fazer essa pergunta: de que eu estou rindo? Por que eu estou rindo disso? Isso é para rir? Isso não é para rir? Essa pergunta, sabe? Sempre a gente... porque às vezes, como é humor, né? A pessoa bota rindo, fala assim, a gente está rindo. Tá rindo. Não é? Se fosse um drama, não. Um drama não pode mexer com certas coisas, a tragédia também não. Mas o humor tá rindo. Mas é sério, gente, o humor é um ato político, né? Rir é um ato político. Né? Então, a gente começar a pensar sobre isso. O que eu estou rindo? É um ato de consciência, né? Sim. Então, a gente vai passar para o segundo texto, que chama Namoro dos Palhaços, e eu vou compartilhar aqui agora, também, para a gente fazer a leitura. Aqui, Namoro dos Palhaços. Vamos lá. Carla, esse aqui não tem fala, então a gente podia fazer o seguinte, uma lê o primeiro parágrafo, a outra lê o segundo. Qual que você quer começar lendo? Pode começar, também. Então tá, então vamos lá. Namoro dos Palhaços, ou Namoro dos Pássaros, Idílio dos Sabiás. São outros nomes que essa mesma dramaturgia, essa mesma cena pode ter em diferentes momentos, né? Namoro dos Palhaços é uma adaptação de Namoro dos Pássaros. Dois palhaços fantasiados de pássaros simulam uma cena de conquista amorosa. O pássaro macho insistentemente tenta conquistar a fêmea sem uma única palavra. Os atores fazem gestos com referência ao ato sexual ou mesmo aos órgãos genitais. O palhaço está com uma indumentária característica. O clown está travestido de mulher, com saiote, sutiã, laço na cabeça, bolsa, brincos, etc. Os dois se comunicam com arrulhos, graças a um pequeno instrumento colocado entre a língua e os dentes. Trata-se de um pequeno anel envolvido por uma borracha que, acionado, emite um som que lembra algumas palavras. Permite ainda dar entonações diferentes que passam as intenções dos palhaços. Os dois entram em cena e começam o namoro. O macho tenta se aproximar, mas a fêmea não dá atenção. O palhaço insiste e o clown resiste. O macho oferece dinheiro, mas a fêmea dá-lhe bolsadas. Depois de muita insistência e vendo que nada conseguirá, o palhaço tira um par de alianças e propõe casamento. O clown hesita. O palhaço mostra um lindo colar, mas o clown não amolece. O palhaço, então, mostra-lhe dinheiro. A mulher hesita e, finalmente, aceita o convite. Ambos se abraçam e simulam um beijo, saem namorando.
Antes da gente entrar no texto em si, né, eu quero explicar para vocês o que significa a palavra clown, que é a primeira vez que ela está aparecendo aqui, ou que a gente está lendo ela, e acho que é importante para vocês entenderem. Clown, na verdade, é palhaço em inglês. Só que em alguns lugares, quando você tem dois palhaços, ele é utilizado para diferenciar um palhaço do outro. Então, você fala que o palhaço 1 é o palhaço 2 é o clown. Muitas vezes eles fazem, algumas pessoas, né, fazem uma distinção também sobre o palhaço que está no circo, o palhaço que está no teatro. Aqui no Brasil a gente entende que clown é palhaço em inglês e palhaço é clown em português. Só isso. E aí, Ana, coloca de novo, só para a gente ver a cena, a fotografia, a foto é importante para vocês verem essa foto, né? Geralmente era feita por dois homens, porque mulher não podia ser palhaça, não tinha mulher, né? Não era dado esse lugar às mulheres. Então, aí são dois palhaços e um deles representa uma mulher ou aquilo que ele acha que uma mulher é. Enfim, a gente vai falar sobre isso agora. Então, olha, a vestimenta, né? Já pode ver o que ele coloca com a mulher se veste. Eu não sei vocês, as mulheres que estão aqui nos assistindo, mas eu geralmente não saio assim na rua, não saio com meu sutiã. Geralmente o sutiã eu uso por debaixo de uma roupa. Eu não coloco o sutiã e saio. Se for um top, ok, pode ser até um top, mas geralmente não saio com o sutiã assim, dessa maneira, né? Geralmente os sutiãs são usados por debaixo de uma roupa, enfim. Então ele aí coloca, né? Ele bota essa mulher com bolsa, saiote e um sutiã. Laço, né, quando ele descreve a mulher, e para por aí. Então, já é também uma forma de interpretar o nosso corpo e o nosso vestiário, né? A nossa vestimenta. Só isso que eu queria que quem está assistindo a aula visse, né? A foto. Não, e a gente vê assim que no texto, né, ele analisar. faz um reforço, ele traz assim, pegando o gancho dessa análise, né, que a Carla fez da foto, a gente tem toda uma estrutura de estereótipo estético, né? Sim. Toda uma estrutura que reforça estereótipos, que reforça padrões de beleza, que reforça situações que às vezes são até bem distantes da vida real da gente, né? Sim. Fala, Carla. Então, o que vocês acharam? A gente vai dar aquela pausa, né? Para vocês pensarem sobre o texto, refletir, né? Hora de pegar um papel ali, escrever, né? Enfim, sobre o que a gente acabou de ler dessa história, desse namoro, né, insistente, né? Desse casal, desse homem para essa mulher, né? Vamos dar essa pausinha aí de eu já dei spoiler, né, do padrão estético, né? Aí, a partir daí, vocês puxam um ganchinho para analisar um pouquinho mais. Isso. Pensaram? Deram pause? Anotaram no papel assim as reflexões? A gente for pensar, né? Quando que ele não entendeu que não é não, né, minha gente? Não é não, né? Foi ali insistindo, né? Ofereceu isso, a pessoa não queria, estava ali quieta, aquela mulher estava ali quieta, estava lá com a bolsa dela, com o sutiã, né? Com o saiote, estava ali quieta. Ele começa a insistir, porque ele quer namorar aquela mulher, né? Mas ele não entende, né, o que não é não. Enfim, então também, brincadeiras à parte, né, a gente fica pensando, refletindo sobre isso, né? Ele tenta uma vez, e aí ela diz não, aí ele tenta com mais outra coisa, e aí ela diz não,
e ele vai crescendo, né? É um crescente de valores. Né? Se a gente parar para pensar, ele não oferece a ela, isso também a gente pode pensar no lado dos homens, né? Como isso é ruim para os homens. Porque o homem não oferece a ela um papo, né? Um papo intelectual, ou, enfim, um livro que ele tenha lido, ou um cinema que ele tenha ido, ou uma música que ele goste, ou um papo, enfim, qualquer coisa, né? Ele não tá pensando, ele começa a querer essa mulher através de bens materiais, né? Assim, como se ele estivesse comprando esse relacionamento, né? Como se ele não Comprando. E ela vai dizendo valor, não. como se esse homem não tivesse nenhum valor além do dinheiro, né? Como se o relacionamento, a E aí, fidelidade... exatamente. E aí é muito sério isso para os homens também, né? Esse lugar de ter que ser o provedor. Né? Muitas vezes, na nossa sociedade, o homem vale o que ele tem no bolso. Se ele tem 10 reais, ele vale 10 reais. Se ele tem 1.000 reais, ele vale 1.000 reais. Se ele tem uma Ferrari, ele vale uma Ferrari. Se ele tem um Fusca, ele vale um Fusca. Se ele não tem Fusca, ele não vale nada. Né? Ele não tem nenhum carro. E por aí vai. Então, essa exigência também, né, desse sistema que a gente vive patriarcal, como ele é ruim, nocivo para esses homens também. E aí, essa história a gente vê que é tão ruim para o homem quanto para a mulher. Esse homem aí tinha uma joia para oferecer. Mas se não tivesse uma joia para oferecer, se não tivesse dinheiro para oferecer, essa mulher não casaria com esse homem? A gente está falando aqui de amor ou de quê? O que estamos falando? Né? De que estamos rindo novamente? Eu volto para essa questão. O que você está rindo nessa cena? A gente está falando de quê nessa cena? Né? De um oferecimento de valores, né? O amor sendo valorizado, né? Em relação ao valor, né? O que é isso? O que essa dramaturgia propõe? Vou parar para pensar. Né? Um casal em que ele quer, ele insiste muito, ele vai comprando essa mulher e essa mulher vai. No final, né, ele oferece dinheiro, muito dinheiro, e ela diz sim. Ela diz sim para quê? Ela diz sim para o dinheiro, ela diz sim para ele. Você, como mulher, né, como você se sente? Eu me sinto péssima. Quando eu leio um negócio desse, eu me sinto péssima de me colocar nessa situação. Né? Nessa situação de que eu vou aceitar a ter esse relacionamento por causa do dinheiro, por causa da joia, sei lá por quê. Né? De ser colocada, ser vista como uma mulher assim. Né? E você, homem, que está nos assistindo, como você também se sente nesse lugar? Né? Se você tem dinheiro, você sai com uma mulher. Se você não tem dinheiro, você não sai com uma mulher. Como é que é isso, né, para homens e mulheres? Essa é uma outra hora também que eu queria muito ouvir, Ana. Também. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência bem constrangedora uma vez, porque eu tive um namorado que adorava me dar presentes. Ele me dava muitos presentes. E ele era até um cara legal, mas assim, apesar da gente ter conversado, de eu ter colocado isso, né, ele não captou a mensagem e eu acabei terminando porque eu me senti absolutamente constrangida no relacionamento. Né? Era como se... era isso, né? Como se eu estivesse sendo comprada, sabe? Era um excesso, assim, eu não sei se não faz parte do meu mundo isso, né? Então foi, assim, bem delicado, né? Uma situação que me deixou muito incomodada e acabou comprometendo o relacionamento mesmo, né? E você? E vocês? Alguma, né, história, pensar nessa dramaturgia, né? Tanto os homens quanto as mulheres também. Alguma vez um homem se sentiu constrangido, né? Enfim, diante de uma situação dessa, né? Por que colocar a mulher nesse lugar, né? A gente pode pensar em apelidos, né? Que a gente ouve também na minha época, ouvia muito. Se a gente gostava de sair de carro, né? Com o namorado, era Maria Gasolina, né? Tudo está sempre ligado a esse lugar, né? Da mulher interesseira, da mulher que tem interesse no homem, no dinheiro, né? Enfim, pensar por quê, né? Da onde vem isso? De onde vem essa dramaturgia que coloca essa mulher cedendo,
né, a um relacionamento que muitas vezes ela não quer por causa do dinheiro. Isso é real, isso existe mesmo, isso é assim, né? Ou não é assim, ou é um exagero, ou tem mulheres assim, que pode ter também, né? E tem homens assim, que pode ter também. A gente está falando sobre isso, né? A gente está falando desse lugar, né? De valorizar, né? De botar valor no dinheiro, de botar valor, né, nas relações, né? Nesse lugar da insistência, né? Porque ele insiste, ele não entende, né? Que não, ela não quer, né? Então, como é isso, né? Você compra uma mulher, ela foi comprada, né? Essa dramaturgia está querendo dizer isso, que no fundo, essa mulher foi comprada. É. E o valor final dela foi em espécie, dinheiro. É. Não, e essa dramaturgia também, né? Quando a gente procura nas referências assim mais cotidianas que a gente tem, né, além dessa dramaturgia circense, na televisão e etc., a gente vai ver que é bem recorrente esse tipo de cena, né? Infelizmente, a gente vai ver muito isso nas cenas de humor, nas cenas de comédia, esse lugar que desqualifica a mulher, né? Que a gente olha e fala assim, não queria estar nesse lugar, né? Então é uma reflexão também para a gente fazer sobre como que são construídas essas narrativas, como que nós, né, que as pessoas em geral são colocadas e representadas nessas histórias, né? Porque muitas vezes, né, quando se escreve da mulher, né, para se fazer uma dramaturgia que se coloca a mulher, é o que esses homens acham da gente. É o imaginário deles a nosso respeito. Mas muitas vezes não é o que nós somos. Porque ele imagina na cabeça dele que nós somos. Por isso que é importante a gente ter mulheres. Nós gostaríamos de, né? De repente, esse homem acha, né, que se oferecer dinheiro, essa mulher vai gostar. E é por isso que é importante a gente pensar em ter novas mulheres, mais mulheres, escrevendo né, sobre cenas de humor, sobre literatura, sobre tudo, para que a gente tenha as vozes das mulheres, os sentimentos, né, as nossas experiências refletidas nesses textos, nessas dramaturgias, etc. Porque o que acontece é que a maioria das pessoas que escrevem os roteiros dos programas de humor, né, todos esses textos que estão aqui, que a gente viu alguns deles aqui durante o nosso curso, mas que tem vários outros nos livros, são homens. Então, o que eles estão colocando ali é a visão que os homens têm de uma mulher, e não aquilo que nós pensamos, que uma mulher pensa, que uma mulher viveu, as experiências, os sentimentos, as expectativas, né? a maneira como ela vê o mundo, interpreta as coisas, né? E gostaria que as coisas acontecessem também, porque muito da literatura e muito da escrita está ligado nesse lugar do imaginário, né? O que imaginamos. Então, tem muito isso também. Por isso que é importante a gente começar desde novo a criar o hábito de escrever, né? Colocar os nossos sentimentos no papel, criar histórias, né? Colocar a nossa imaginação, registrar mesmo a nossa imaginação e, quem sabe, né, aqui desse debate, dessa aula, dessa troca, a gente não vai ter mulheres, meninas aí se inspirando para desenvolverem essa habilidade, para continuar estudando sobre como escrever, sobre os textos, sobre literatura, sobre contos, sobre dramaturgia, e virem a trabalhar um dia nesse lugar, né, de escrever esses roteiros. Autoras, né? Autoras, escritoras, roteiristas, e trazer para a gente uma visão das mulheres, né? Eu acho que isso é bastante legal. Então, para incentivar esse exercício, para incentivar essa experiência de escrever, a gente vai sugerir um exercício para vocês, né, Carla? Sim, sim. Quer explicar o exercício ou eu explico? Pode explicar, você já está falando tão bonito. Então tá bom. Esse exercício é o exercício que chama escrita livre.
E ele tem o objetivo de fazer com que a gente escreva sem censura, né? Porque às vezes, muito frequentemente, o que acontece é que a gente começa a escrever e fala assim: isso aqui não tá bom, isso aqui é ruim, eu não sei escrever e tal. E esse texto, ele rompe com essa barreira da censura. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, folhas de papel, e etc. Você vai sentar, você vai pegar um relógio, que pode ser o relógio do seu celular, do celular da mãe, do pai, do tio. Você vai marcar 20 a 30 minutos nesse relógio. Você vai lá no cronômetro e vai colocar 20 minutos, 30 minutos, e aí você vai começar a escrever, e você vai escrever durante esse tempo todo sem parar. Sobre o que você vai escrever? Sobre o que você tiver vontade de escrever. Sobre a primeira palavra que tiver na cabeça, a primeira ideia que tiver na cabeça, né? Pode ser uma música, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser um livro, pode ser uma rua, pode ser uma vontade. Um ventilador, um armário, um ventilador, um armário. Um objeto, assim, por exemplo, tem um copo aqui na minha frente, eu posso começar a escrever sobre esse copo. O copo que estava na mesa tinha uma marca de batom, porque hoje eu coloquei batom para poder ficar bonita no vídeo. E aí vai escrevendo sobre isso, né? Sem parar. E tem duas regras muito importantes para isso. Primeiro, não pode parar, né? Que é a primeira regra, começou, vai embora. E segundo, não pode se autocensurar. Não pode falar, isso não está bom, não gostei, não era isso que eu escrevi. Meu Deus, vou parar e vou começar de novo. Não, começou, vai, tá? Pode ser que você comece e termine falando do mesmo assunto, do mesmo objeto, da mesma música, da mesma coisa lá que você escolheu para ser o mote do seu exercício. E pode ser que no meio desse exercício você mude a ideia, que a coisa vá fluindo para outros lugares. Por exemplo, você começou a falar eu comecei a falar do copo, cheguei no vídeo, e aí hoje eu coloquei o batom para fazer vídeo. Não é todo dia que eu faço vídeo, eu gosto muito de fazer vídeo, porque eu acho que vídeo é uma linguagem muito bacana, muito legal, é uma coisa moderna. Então, já não estou falando mais do copo, estou falando do vídeo, né? Então, você pode ir mudando o tema sem qualquer problema. O importante é que você escreva e deixe fluir o seu pensamento, os seus sentimentos, as suas ideias dentro desse prazo, sem se censurar e sem parar. Vamos lá? Isso. E uma coisa assim importante também é deixar fluir. Esse é um exercício interno. É um exercício para você olhar para dentro de você e conectar com você mesmo. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que tenha um momento lá que você está escrevendo e aí você não sabe mais o que você vai dizer. E isso não precisa ser um problema. Isso pode se integrar ao exercício. Como, Carla? Mas o que você está falando? Por exemplo, estou lá estou escrevendo, daqui a pouco não sei mais o que eu vou dizer. Traz esse problema para a sua escrita. Se apropria disso. Então, bota, agora chegou o momento que eu não sei mais o que eu vou dizer. Estou aqui confusa, as professoras falaram que eu não podia parar, mas eu não sei mais o que dizer. Como é que eu vou continuar a escrever uma coisa que eu não sei mais o que eu vou dizer? Mas eu estou nesse momento agora, eu estou aflita, angustiada. Nesse momento que eu estou aflita, angustiada, eu gosto de beber uma água. Pronto, você já continuou, você integrou o seu problema na sua escrita. Porque, gente, uma coisa tem que ficar muito clara: tudo que é nosso é bom. Sabe? Principalmente para nós mulheres, que somos muitas vezes, né, a nossa dramaturgia de vida tantas vezes é mudada. Às vezes você está indo por um caminho, você quer fazer uma coisa, aí vem alguém falar, mas a mulher pode fazer isso? Mas isso não serve para você. Aí você está indo naquele lugar e você faz assim, na sua vida, você faz uma curva, aí vai para outra, aí você já desviou do que você queria. E às vezes você vai voltar para aquilo ali que você queria 5 anos depois, 10 anos depois, se atrasa um pouco o seu caminho, sabe? Principalmente para nós mulheres, também acontece isso, mas para nós mulheres um pouquinho a mais. Então, gente, tudo que é nosso é bom. Vamos olhar para dentro, vamos respeitar, né? Assim, principalmente tem jovens aqui com a gente assistindo, né?
está iniciando uma vida, acredite no potencial, sabe, de vocês. Acredite no que vocês têm para dizer, porque tudo que é nosso é bom, tudo que é nosso deve ser valorizado, deve ser respeitado, sabe? Então é isso. Boa escrita para vocês, né, Ana? A gente está muito feliz de ter feito isso. Foi lindo, estou toda arrepiada aqui falando agora, porque eu me emociono sempre. Eu acho incrível. A gente, né, vai deixar nossos contatos, escrevam para a gente. Aí no finalzinho, no card, tem nosso contato. Quem quiser Né, enviar, Ana, pode enviar. Compartilhar texto com a gente. Fica super à vontade. A gente tem textos lindos escritos, né, dessas oficinas que a gente tem dado. Então, quem quiser compartilhar, fica à vontade, manda para a gente por e-mail. A gente vai ficar muito feliz de receber, né, de ler. Isso. Tem o e-mail, tem o nosso Instagram, aí também vocês podem fazer contato pelo Instagram, que aí a gente conversa, se for o caso, a gente troca um outro meio de comunicação também, além do Instagram, mas acho que quase todo mundo tem Instagram, então acho que é um meio fácil, e tem nosso e-mail também aí de contato no finalzinho, tá? A gente fica à disposição. E foi uma alegria estar aqui com vocês, né? Apesar de a gente não estar aí nessa troca como a gente gostaria, mas dentro de todas as limitações que a gente está tendo aí por causa da pandemia, e todo esse momento aí, né? O processo também, a gente quer agradecer novamente, né, a todos os que viabilizaram esse projeto, a Lei Aldir Blanc, reforçar que é um patrocínio do Ministério do Turismo, é um patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do prêmio Arte Escola, dentro da Lei Aldir Blanc. Né? Obrigada a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Todos e todas também, as mulheres que estiveram aqui com a gente. Todas, todos e todes. Beijo, gente. Valeu, obrigada. Obrigada. Tchau, Ana. Tchau, Carla.